Mas depois nós vamos ler o texto todo. Mas o versículo que Deus falou comigo foi o 7. Versículo 7 diz assim: Jesus respondeu: o que eu faço não o sabes agora, mas compreenderás depois. Vamos ler juntos. Coloca nessa corrigida, isso. Vamos falar juntos. O que eu faço não o sabes agora, compreenderás depois. Quantas vezes nós estamos buscando respostas de Deus para algumas coisas e não sabemos, e não vem a resposta, e a gente não entende a situação que estamos passando, as lutas que vivemos, não conseguimos compreender, queridos. Existem coisas que nós mesmos criamos, né? Problemas que muitas vezes nós criamos, e a gente fica buscando. Mas existem coisas que chegam na nossa vida que você não espera, que você não sabe, que você está em meio àquilo, e agora, o que eu faço? Qual é a solução? Não tem solução. A olhos nus, não existe solução para alguns problemas que chegaram na nossa vida. Muitas vezes, como eu falei, nós criamos problemas, talvez até quando a gente não conhecia Jesus, não tinha intimidade com Ele. E a gente agora conheceu o Senhor e o problema está ali. As situações estão ali. As lutas vieram. Jesus então fala aqui para os discípulos assim: o que eu faço agora? Porque muitas vezes Jesus também está nessa situação. Jesus está nisso. E aí ele diz assim para o seu discípulo, né? Ele diz assim: o que eu estou fazendo agora você não sabe. Olha, você não adianta que você não vai saber. Você não consegue compreender ainda algumas coisas. Existem situações que a gente só vai compreender lá na frente. E ele disse assim então: mas vai compreender depois. Depois que você passou, porque a vida do cristão, querido, a gente vê assim que é uma benção, é ou não é? Amém, querido? É uma benção ser cristão, com certeza. A gente vê assim que a gente está num outro nível. Nossos olhos foram abertos espiritualmente. Você hoje tem uma outra visão de vida. Você agora, os valores que não existiam para você, hoje tem. Sua família, estarem juntos. Você não abre mais mão disso, né? Eu vejo assim que você, homem, que priorizava talvez lá o seu futebol, hoje você prioriza a família. Você não vai trocar. Você não vai trocar. O valor mudou. Os valores mudaram. Jesus quer nos ensinar algo hoje mais profundo aqui. Como eu falei há 3 semanas atrás, o Senhor já vinha falando comigo. Eu dei esta palavra lá no EDD para as mulheres, numa devocional. Foi um derramar do Espírito lá. Depois foi no EDD dos homens também, ministrei a mesma palavra. E o Senhor então falou conosco, junto com a minha esposa, que a gente deveria trazer esta palavra aqui para vocês. Então vamos ler aqui desde o verso 1 até o 17. O tema da palavra é verdadeiro discípulo. Você é o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus? Levante sua mão quem é discípulo de Jesus aqui. Então você, essa semana, você vai ser pego por Ele. E por esta palavra. Porque não dá para dizer que a gente é discípulo se a gente não faz o que o Mestre fez. Essa é a parte dolorosa do Evangelho. O Evangelho não é andar só conquistando bens materiais, coisas, né, seu carro, sua casa, tudo isso vem a reboque. Mas o quanto você está disposto a sofrer por Cristo.
o quanto você não pode ser superior a seu mestre. Se seu mestre, esta é a semana derradeira dele na terra. Esta é a semana derradeira. Vamos ler. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no seu coração, ou seja, no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, não havia, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia e tirou as vestimentas de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? E Jesus respondeu, vamos falar junto? O que eu faço não sabes agora, mas compreenderás depois. O que eu faço não sabes agora, mas compreenderás depois. Fique gravado isso aí no seu espírito. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Tem outra versão que diz assim: não pode ser meu discípulo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés. No mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia que quem o havia de trair. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém? Olha só, meu Deus do céu, nós estamos aqui diante da Santa Ceia do Senhor, da quinta-feira, onde Ele está reunindo com os seus discípulos. Ele está lá no cenáculo, né? Ele mandou seus discípulos prepararem o lugar, eles foram preparar o lugar. Tudo estava orquestrado e administrado pelo Senhor. Jesus, ele disse assim, segue um homem lá, que ele está com um cântaro nas costas, e diga para ele que o mestre precisa do lugar. Gente, é umas coisas sobrenaturais, não está no texto, mas está na história. Naquela época lá, quem carregava cântaro não era homem, sabia? Sabia que quem tirava a água lá do poço eram as mulheres? Pois é. Então, mas ali o Senhor vai, segue aquele homem lá com o cântaro. Como que Jesus sabia que tinha um homem na rua e que ele estava com um cântaro nas costas e que ele iria chegar até o cenáculo e os discípulos iam pedir para usar aquele local e aquele homem iria ceder ao local ainda?
Você sabe que Jesus sabe tudo a teu respeito? Ele sabe tudo a nosso respeito, querido. Ele sabe aqueles que vão permanecer aqui salvos e sabe aqueles que vão se desviar. Sabe aqueles que vão para o paraíso e sabe aqueles que vão ser condenados ao fogo do inferno. Ele sabe tudo a teu respeito. Não adianta você tentar enganá-lo, escondendo o pecado do seu discipulador, líder, pastor, seja lá quem for, até do próprio Deus. Ele está vendo tudo o que nós fazemos. Ele sonda os nossos corações. E aqui, então, ele está preparando esse lugar. Ele chega, então, antes da festa da Páscoa, verso 1, e assim, sabendo Jesus que a hora de passar deste mundo para o Pai já estava chegando. Ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é no reino de Deus? Ou você tem dúvidas ainda de quem você é no reino de Deus? Você sabia que o Senhor te deu autoridade nessa terra? Ele deu autoridade para os discípulos. Só que às vezes a pessoa ela não assume a autoridade de discípulo. Ela fica como escravo a vida inteira. Escravo do diabo, escravo de um toco de papel com um monte de fumo dentro, escravo de bebida, escravo. E o Senhor, Ele te fez livre. Amém, queridos? Te fez livre. E te deu autoridade, ainda colocou o cetro na tua mão para você reinar nessa terra. E não para você ser um escravo. Agora, mesmo Ele sendo Senhor e Rei, porque Ele falou assim, eu sou mestre e Senhor. Sabe o que Ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Ele é Deus nesta terra e Ele é a pessoa que nos ensina. Ele é mestre. Agora, se eu sou uma pessoa que sou discípulo e estou ouvindo os ensinos do Senhor e não pratico, eu sou um menino na fé. Ou eu sou um escravo, um objeto do diabo que ele usa aonde ele quer e o momento que ele quer. Olha só, durante a ceia, já tendo o diabo, colocado no coração de Judas, que ele era o filho do Simão, não tem nada a ver com o Simão Pedro, é porque o Judas era filho do Simão Iscariotes. E o diabo coloca, ele é astuto em semear no coração daquela pessoa que está fraca. Quanto menos você buscar a Deus, mais fraco você é. Você se torna um crente que usa a Bíblia embaixo do braço, mas é um crente fracassado. É um crente mundano, carnal, e que vai virar um fantoche nas garras do diabo, porque o diabo não tem nem mão, ele tem garra. Será um fantoche. E o pior, dizendo que é cristão, com Bíblia embaixo do braço, fazendo tudo errado nessa terra. Muitas vezes a pessoa faz conta e não paga, Eu tenho batido nessas coisas. Queridos, entendam uma coisa. Existem situações, em que Jesus, ele nos ensina para a gente mudar de vida. Você não pode trazer as coisas que você viveu lá no mundo para dentro do reino de Deus, ou seja, para a sua vida. A partir do momento em que você resolveu seguir esse caminho apertado, é apertado, não é largo o caminho. Esse caminho largo vai conduzir a pessoa à perdição. Não tem como servir a Deus e andar aí no oba-oba desse mundo. Não tem como. Mas porque o inimigo, ele sabe o seu ponto fraco. Ele sabe aonde ele bate. Ele sabe aonde ele pode bater e aonde ele te derruba. Ele sabe aonde ele pode me derrubar. Então, não queira dar uma de fortão aí. Em um versículo lá, 2 Timóteo 2:22, que diz assim:
Fugir, fuja. Sabe o que o fuja louco é de Jesus? Eu sabia, não é nem dos manos aí da vila, Sandra. Fuja louco é de Jesus, fuja louco. Fuja, porque você, a partir do momento que você se tornou de Cristo, você é louco, você é loucura para esse mundo, amém? Então o fuja louco é de Jesus, tá? Então fuja das paixões, da sua mocidade, ele diz lá, apóstolo Paulo falando para Timóteo, né? Então tem que fugir das coisas, não queiras dar uma de fortão. Se você sabe que você é fraco naquela área, o inimigo vai te derrubar. É fraco com pornografia, vai cair. É fraco com bebida, vai cair. Passa de largo lá no mercado daquelas bebidas. Passa de largo, sai fora. Então, deixa eu ver aqui onde é que nós estamos, verso 3, né? Verso 3, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, sabia, ele já sabia, desde os 12 anos Jesus já sabia, quando ele sentou lá com aquelas autoridades, eles estavam voltando da Páscoa também, e ele sentou ali com as autoridades, os fariseus, saduceus, mestres da lei, todos aqueles que eram os top da época lá. Ele sentou com 12 anos e discutiu com os caras, porque ele tinha a essência de Deus dentro dele. A deidade de Deus estava dentro dele. Ele era o próprio Deus encarnado, já com 12 anos, batendo já de frente com os caras. E aí ele sai de lá e a mãe diz assim: onde é que você estava, meu filho? Meu Deus do céu, rapaz, se perdeu da gente aí, quase matou os pais do coração. Ele falou assim: eu estava na casa do meu pai. Não é na casa do Zé, não. Eu não estava na casa do José, não. Estava na casa do meu pai. Ele sabia quem era o pai dele. Você sabe quem é teu pai? Você sabe quem é teu pai mesmo? Então por que você não faz a vontade do teu pai? Por que você faz a vontade da sua carne? Muitas vezes a gente sabe quem é o pai, mas faz a vontade da carne ou do diabo. Ele sabia todas as coisas, que tinha saído de Deus, que ia para Deus. Você sabia que está indo para Deus, gente. Não desvie do caminho, nem para a esquerda, nem para a direita. Josué falou isso lá. Não desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas segue rumo à cruz de Cristo. Você está indo para a cruz, querido. Você quer a glória do céu, mas você tem que passar pela cruz. Todos nós, cristãos, vamos passar pela cruz. Você sabia que você é talhado, o seu caráter, na seara do sofrimento? Ou não? Essa coisa de pastor coach aí, isso é porcaria, gente. Sou totalmente contra isso. Porque eles ficam lá dizendo que você é o centro de Deus. Da onde? Centro de Deus da onde? Que palhaçada é essa? Jesus é o centro de todas as coisas. É Ele. Não é o ser humano. Nós somos um objeto aí caído. Que se não é a graça do Senhor sobre nós, já era a nossa fé. E aí levantou, no verso 4 da ceia, tirou as vestes de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, ou seja, vestiu-se com a toalha, né? Colocou a toalha aqui e tal. Aqui, ele levantou-se da ceia, não tinha comido a ceia ainda, né? Alguns creem que não, alguns teólogos creem que Jesus ainda não tinha participado da ceia, ele ia participar depois. Depois colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los. E com a toalha que estava cingido, né, ele acaba secando ali os pés. E ele aproxima bem de quem? Pedro. Oh, glória! Esse é o homem. Você não acha você às vezes parecido com o Pedro? Cheio de querer, orgulhoso, orgulhosa, fala o que vem na cabeça. Você não me conhece.
Eu falo o que está aqui dentro, já falo de uma vez, porque eu tenho que falar. Esse era o Pedro, né? Parecido com a gente. Não tem papo na língua. A pessoa bateu, levou. Bateu, levou. Opa, peraí, negócio aí de crente, deixa para lá. Agora aqui, né? Que nem tinha um jogador aí que jogava futebol comigo, tal de Valdir. Nas 4 linhas, acabou ali o crente. As 4 linhas para dentro, acabou o crente. Era assim, né? Foice, machado lá, era tudo. Cada enxadada uma minhoca. Né? Não, querido. Isso é parte do teu passado. Se você não aguenta a pressão, saia fora também desse negócio de futebol. Porque é ali que você mostra que você é crente. Não é aqui na igreja, não. Aqui você pode, Senhor, irmão. Ninguém pisou no teu pé. Mas quando pisarem, sai da igreja. É aqui que você vai ser talhado. É aqui que você vai ser... você está passando por uma reforma, amém? O Senhor está reformando você. Ele está com o formão na mão e o martelo na outra, tirando os nó de pinho, os negócios esquisitos assim, está feio ali ainda. É ali que o Senhor vai nos talhar, né? E aproximando-se então Pedro, que diz: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Entenda uma coisa, a cultura da época era essa. Cultura da época não tinha esse tênis bamba, essa conga que se usa, e nem o quichute aí, tá? Isso é coisa de velho, vocês nem sabem o que eu estou falando. Pega no Google lá. Quem usou conga aqui? Tem bastante velho aqui. Quem usou bamba aqui? Agora só os homens, que as mulheres não usavam. Quem usou quichute? Só que naquela época lá, eles usavam sandália no pé. Eles usavam sandálias no pé e assim eles caminhavam muito. Não tinha esse carrão que você tem aí. O que tinha um burrinho lá era a BMW da época. O cara tinha que andar a pé e muitos dias. Então ele chegava na casa que ele ia visitar, de um parente ou coisa parecida. Primeiro que não tinha chuveiro, querido. Não tinha nem privada lá, tá? O que tinha lá? Tinha bacia, tinha água, bem pouca, no cântaro, né? E tinha os escravos dentro da casa, que eram os servos. E quem lavava os pés era o servo da casa. Jesus está ensinando aqui algo que está destruindo Pedro pelo meio, e todos os discípulos. Está quebrando nós hoje, porque a cultura nossa é a cultura daquele que tem posse, é o que manda mais. Daquele que está sentado no alto nível, com escolaridade, estudo, diploma, é o que sabe mais. Daquele que detém uma conta bancária com altos valores, é o que manda mais. Aquele que está na presidência de um país, é o que delega mais e que determina mais. O Senhor Jesus, Ele vem agora e Ele vai nos ensinar uma lição. Ele toma a forma daquele servo, o menor servo da casa, que era o escravo. Ele pega a bacia e vai lavar os pés. E Pedro, ele tem um entendimento que quem está ali é o próprio Deus. Ele já sabe, porque ele já teve a revelação. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Pedro falou. Ele já sabe quem está ali. Agora ele não aceita que aquele homem que está ali, que é o próprio Deus, venha lavar o pé dele. Só que Jesus agora quer ensinar uma lição para eles, assim: se você quer ser o maior no reino de Deus, se você quer ser lá, um exemplo aqui, o pastor da igreja, que está numa posição de autoridade, você é o cara que vai ter que ir lá e se humilhar diante das pessoas. Se humilhar, porque ninguém lava os pés de pé, não é? Você já viu alguém lavar o pé de alguém em pé? Não tem como.
você vai ter que se agachar. Você vai ter que se ajoelhar, sabia? Não tem como se lavar pé assim, ó. Não dá. Primeiro que vai dar uma dor na coluna miserável, né? Já não levanta mais, já vai ficar assim. Ah, meu Deus. E agora? Não, você vai ter que, ó, se ajoelhar diante daquela pessoa. E Jesus então está ensinando esta lição, esta aula aqui, um intensivo. E Pedro diz assim: nunca me lavarás os pés. Mas antes disso, é aquele versículo, né, que é o 7, Jesus fala assim, vamos lá? O que eu faço não sabes agora, mas compreenderás depois. A gente não sabe mesmo. Nós não sabemos. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar os teus pés, não tem parte comigo. A versão, nova versão, né, diz assim que se eu não te lavar os pés, você não é meu discípulo. Você veja que o Senhor, Ele vai direto lá, aonde a gente é mais, o nosso ego ainda está gritando. Porque, queridos, para a gente tomar essas atitudes de lavar os pés ou receber alguém para lavar nossos pés, nós temos que também ser humildes. Não é só aquele que está se ajoelhando, mas é aquele que está recebendo também. Por isso que o Senhor disse que a gente tem que morrer para esse mundo. Por isso que o apóstolo disse assim, que aquele que ama o mundo, ele não é de Deus. Não tem como a gente amar as coisas desse mundo e ser de Deus. Não tem como. Não casa. Sexta-feira a gente falou assim que não tem aliança com o diabo. O cristão, ele não tem aliança com o diabo, não tem como. Com as obras da carne, não dá. Agora, ninguém se converte do dia para a noite. A conversão é algo paulatina, que vai acontecer na sua vida, na minha vida. Porque nós vamos aprendendo com as lutas. Cristão que não tem luta, não aprende. Cristão que não é provado, não vai aprender nunca. Vamos seguindo aqui. Então, respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. O que Pedro está querendo dizer com isso aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: é uma revelação. Isso não está, mas está intrínseco ali na palavra. Pedro diz assim: não, lava tudo. Pedro está olhando para a situação dele como um corpo e uma pessoa que está suja, por causa do pó lá de Israel. E ele então fala assim: não só os pés, mas as mãos. As mãos representam o que você está fazendo para Deus. Através das suas mãos, você toca, você carrega, você leva, você conduz. Então, através das suas mãos, você está fazendo a obra de Deus. Amém, queridos? Jesus está dizendo assim: não, essa parte está limpa. E aí o Pedro diz assim: mas a cabeça também. A cabeça representa a sua salvação. Então, olha só o que diz o próximo verso: aquele que já se banhou não necessita senão lavar os pés, no mais está limpo. Jesus estava dizendo assim para Pedro: Pedro, você está limpo, Pedro. Ou seja, sua vida espiritual, você está numa constante transformação de Deus. O lavar de Deus na sua vida, aquilo que eu vou fazer por você, que Jesus estava indo para a cruz, a sua salvação, que aqui a cabeça, como o apóstolo Paulo falou lá, que vai o capacete da sua cabeça representa a sua salvação.
Por isso, queridos, quando ele fala aqui que não necessita lavar somente os pés, por que os pés que Jesus falou? Existem vários versículos na Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, queridos, também tem outro versículo que diz assim, né, lá em Isaías, que diz assim que benditos, se não me engano é Isaías, bem-aventurados, benditos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Jesus está dizendo que nós temos que lavar os pés, isso é algo espiritual, porque os pés vão conduzir você a lugares que Jesus está mandando você ir, anunciar o Evangelho, a palavra, mas chegando nesses lugares, talvez terríveis, você pode se contaminar, você pode ouvir coisas que vêm na sua cabeça, que podem acabar com aquilo que Deus te deu, que é a sua salvação. Sua mente tem que estar sempre guardada com o capacete da salvação. Suas mãos têm que estar trabalhando, mas os seus pés, cuide aonde você coloca os seus pés. Se você vai na boa intenção, mas chega lá, o diabo já armou para você, já te preparou, você foi talvez sem oração, você foi fazer algo que Deus mandou, mas não foi preparado. Então, por isso ele diz assim, que no demais você está limpo, mas os seus pés ainda não estão tão limpos assim. Então tome cuidado. Você que é uma pessoa que já conduz um rebanho, você tem que estar à frente do seu rebanho em oração. Você que é líder de célula aqui, você tem que estar à frente do rebanho em oração. Porque talvez aquelas almas que Deus te confiou são tão pequeninos ainda, são tão crianças, que eles estão se sujando em coisas que você já sabe que não vá por aí. Sua parte é orientar as pessoas. Você está limpo, amém, queridos? Vocês estão entendendo? Você que já é líder na casa. E que você não pode ir na vibe deles, mas você está conduzindo aquele pequeno rebanho. O Senhor te confiou, é algo muito sério. Há uma responsabilidade muito grande sobre você que é líder nesta casa. Responsabilidade de orar por eles. De dizer assim, olha, onde que você está botando esse pé aí, abençoado? Não vai lá não. Não faça isso. Não é para você mais. Você já venceu. O Senhor já morreu por você. Ele já derramou sangue por você. Não vá nesse caminho aí não. Você vai se perder. E a gente está lutando para você ser salvo. Olha o que você está fazendo da tua vida. Não vá por esse caminho. É isso que o Senhor está falando aqui para nós nessa manhã. Ele diz assim, pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que ele disse, nem todos estão limpos. Sabe? É isso que Jesus estava dizendo ali. Ele diz assim, olha, não coloque o pé em qualquer lugar. Eu creio que ele estava dizendo assim para Judas, Judas, sai desse lugar, rapaz. Olha onde você vai botar teus pés. Você vai lá naquele ninho de cobras lá. Aqueles sacerdotes da época estavam todos desviados, gente. Estavam todos dando beijo de língua no Satanás. Aqueles miseráveis, daqueles fariseus e saduceus estavam desviados. Ele foi vender Jesus lá por 30 moedas de prata, gente. Jesus estava dizendo isso para ele e o cara não ouviu. Talvez teu pastor está falando para você, cara, sai desse lugar e você não está ouvindo, você está indo para o inferno, cara. Você está brincando com as coisas de Deus. E aí, ele diz assim, nem todos estão limpos. Porque ele sabia que não era só o pé que estava sujo, o coração estava sujo, estava todo sujo. Às vezes o pastor fala aqui no altar, e
você acha que eu sei do seu pecado, e muitas vezes eu não sei nada da sua vida, mas o Espírito Santo sabe, e Ele tem usado esse cara aqui, que é todo errado também. Ele tem nos usado aqui para te alertar, e você acha que sou eu, e você endurece mais seu coração. Você sabia que aqui era o próprio Jesus, era o próprio Deus que sabia o que Ele estava planejando? É muito, muito duro isso aqui, porque às vezes acontecem essas coisas aqui dentro dessa casa também. A gente está vendo o irmão indo para o buraco, mas ele não abre o entendimento. Ele quer ouvir o que ele quer, porque o diabo já armou, já cauterizou a mente dele, como disse Paulo, né? E diz assim: tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retornou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Com certeza não entenderam nada, porque o Senhor falou assim: vocês vão entender depois. E ele diz assim, né, próximo ali, diz assim: vocês me chamam de mestre e Senhor, também dizeis bem, porque eu sou. Você veja, Jesus, como eu falei, Ele é Senhor, Ele é Deus, ali naquele momento, e Ele é mestre, Ele está ensinando, mas Ele tira todo esse título, e Ele vai lá agora se vestir de servo, do escravo da casa. Então, se eu quero ser um líder na casa de Deus, eu tenho que ser o cara que mais dou exemplo. Com isso tudo que a gente está falando aqui, não é necessário ser literal, mas que você possa entender também que você talvez tenha que pegar uma bacia, isso talvez seja literal mesmo, botar embaixo do braço, chegar na casa de alguém, pedir um pouco d'água, leva já uma toalha e lava os pés das pessoas. Chega numa posição já de humildade. Isso tem a ver com reconciliação e perdão. Eu vejo que Jesus fez isso aqui bem na semana da Páscoa, e a Páscoa está chegando. Tenho certeza que para você talvez tenha que fazer isso, não só na sua família, que é o nosso bem mais precioso, que é onde a gente está mais junto e é onde nós mais nos machucamos. Mas talvez agora, nesse momento, o Espírito Santo está te fazendo lembrar de algumas pessoas que você machucou. Talvez o caixa do banco, talvez um cliente, não sei. Talvez alguém que passou pela sua vida e você na hora você sentiu mal assim, poxa, dei uma mancada. Mas só que o seu orgulho fala mais alto e você diz assim: o tempo vai apagar isso. Não apaga. Sabe por quê? Porque quem bate esquece, mas quem apanha nunca vai esquecer. E é isso que o Senhor quer nesta manhã. Quer nos levar assim a esse entendimento da palavra. Ser cristão não é tão fácil assim. Concorda comigo? Não é tão fácil. Porque Jesus deixou algumas coisas que as pessoas acham que é só para aquela época, 2000 anos atrás e tal. Nada. O Evangelho é vivo. A mente de Cristo é isso aqui que ele pensa. Ah, eu quero a mente de Cristo. Vamos fazer uma transfusão de cérebro. Senhor, me dá a mente de Cristo, me dá a mente de Cristo. Que é isso? Mente de Cristo é isso aqui. É a gente fazer essas coisas, né? E aí ele diz assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros, né? É algo assim maravilhoso. Deus tem reconciliado, né? Deus fez algo assim tremendo lá na casa do Calel, lá foi tão bênção, né? Calel e Giane, meu Deus, o céu desceu naquele lugar. Houve reconciliação, as coisas virou uma chave de novo, começou do zero, né? O diabo tentou colocar ali uma mancha, isso há anos atrás, a gente achou que estava superado, mas não estava. E é meu sobrinho, e é algo assim que o diabo quis tocar na nossa família.
mas foi derrotado em nome de Jesus. Foi derrotado. É isso, queridos, sabe? Você tem que matar seu orgulho, né? A gente nunca foi orgulhoso, né? Apesar que parece, né? Parece às vezes que a gente é orgulhoso porque a gente tem uma panca, né? Sou pastor, tem uma panca, não tem? Não é? Sou meio pancoso, eu sei que eu sou. Minha esposa é suspeita, diz que eu sou lindo ali, né? Mas sempre fui assim, né? Não sei, Deus me fez dessa maneira, né? Eu sou meio estiloso, não sou? Eu sei disso. Não é para meu orgulho, mas o que está aqui dentro, a gente chora pelas almas. Quero dizer, você quer ser pastor e não tem lágrimas nos olhos, esqueça, cara. Você tem que ter lágrimas nos olhos. Tem que chorar pelas tuas ovelhas. Você tem que se derramar para o Senhor. O Senhor quer um coração quebrantado. Você pode ter teu estilo, mas a pessoa, quando te conhece melhor, sabe quem você é. E o Senhor sabe quem você é. Talvez precise você quebrar o seu orgulho para começar a receber coisas maiores de Deus. Você ser um vaso assim que transborda para as pessoas. Elas vão ver Deus em você, cara. Você não vai transmitir só conhecimento, porque você conhece. Mas você vai transmitir a unção de Deus, aquilo que transborda. Diz que rios de água viva vão fluir do seu interior, disse Jesus. Sabia? E aí, para a gente encerrar aqui, ele diz assim: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Meu Deus do céu. Gente, tanta profundidade num versículo. Jesus está dizendo assim que você não é maior do que Ele. Você não é maior do que o Senhor Jesus. Nós não somos. Que evangelho é esse que hoje tem se esparramado nessa terra? Todo errado. Os caras da internet aí, gente, eu não tenho seguidor. Eu estou seguindo Jesus, quem quiser, vamos junto, amém? Eu não tenho nada de internet, eu sou um fracasso nisso aí, mas tem gente que é boa de enganar os outros. Ninguém é maior do que Jesus. E se a gente quer ser como Ele, a gente vai ter que fazer o que Ele fez. E aí depois ele diz aqui, para encerrar, né? Ele diz assim, que nem o enviado, ou seja, nem aquele que o Senhor está enviando é maior do que aquele que o enviou. Ou seja, você não pode ser maior do que seu pastor, do que seu Deus, do que seu Jesus. Você tem que ser um servo. Todos nós temos que ser servos. Eu acho muito bacana essa cultura que se implantou nessa casa, e que quando eles chegam aqui na frente para dar o testemunho, eu digo assim: fala seu nome. Eu sou o servo João. Eu sou a serva Maria. A gente nunca falou isso aí para eles. Agora, quando o cara chega aqui, eu sou o João. Eu sou a Maria. Falei, bom, esse aqui não é do meu rebanho não, Jesus. Isso aí está perdido aqui. Isso aí, mas uma hora ele vai se achar. Mas os discípulos nossos aqui chegam assim: eu sou servo tal. Porque eles já têm isso dentro deles. Eu estou aqui para ser e não ser servido. Agora o cara, quando chega aqui, só quer ser servido, poxa, esse banco aí está sujo, passa um pano aí, rapaz. Pô, esse não é daqui desse rebanho. Se o banco está sujo, ele vai lá, pega um álcool lá e passa ali. Se tem um papel caído no banheiro, ele junta o papel e... Se tem papel lá fora, lá, caiu lá, o servo do Senhor junta o papel e põe no lixo. Porque aquele que jogou lá, não era servo. Amém, queridos? Coisas simples e básicas que o servo faz. O servo não espera ninguém mandar. O servo faz. Porque ele está ali para servir. É isso que Jesus está dizendo aqui.
né? Eu vejo pessoas que já têm o DNA de servo, né? Está aqui o Betinho que está ali, né? O Betinho e a Carla. Meu Deus do céu, são servos. Chegam lá na ONG, né, pastor? No dia da célula, eles já vão limpando tudo, já vão organizando. Servo. Chegou ontem aqui na casa e está aí, já tem esse coração. E aí, por fim, agora sabeis estas coisas, bem-aventurados sois quando a fizerdes. Então agora você já sabe, quando você, esta semana você tem uma missão. Essa semana nós temos uma missão, pode chegar. Essa semana você tem uma missão. A missão começou há 3 semanas atrás, eu nem sabia, já que era justamente sobre o versículo 7, que o Senhor começou a tratar em alguns discípulos nossos também, a gente começou eles não entendiam o porquê de algumas coisas, né, o porquê disso, daquilo, porque muitas vezes o pastor, né, ele não é o cara também que só chora aqui no altar, o pastor muitas vezes tem que ser firme, e às vezes a gente tem que tomar algumas decisões que não são tão agradáveis assim. E a pessoa diz, mas por que, pastor? Agora você não vai entender, você vai entender depois. Estenda a mão para cá, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, queridos.